Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso bate-papo dominical, nosso vídeo de domingo. Hoje nós vamos falar sobre a ordem, tá bom? Tudo está sendo emoldurado ao nosso redor para favorecer a nova ordem, tá? Eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui, vocês já sabem. Então, o bom entendedor entenderá, tá? E muitas coisas já que eu já tenho dito, né? Lamentavelmente tem acontecido. Sinceramente, eu gostaria de ter errado, né? Mas por outro lado, é bom ter acertado, porque é sinal que Deus tem me dado discernimento, sabedoria. Eu tenho aprendido a ser um bom observador, né? Aprender a ler os sinais, decifrar os códigos. E isso também significa que Jesus está às portas, né? E nós estamos indo de volta para casa. Então isso é muito bom, isso é muito positivo, isso é muito favorável, né? Então a ordem, como eu falei para vocês, eu falo já isso há muito tempo, quem me acompanha sabe, que o 45º presidente norte-americano, eu falo, fica de olho no 45º presidente norte-americano. O que aconteceu? O 45º presidente norte-americano foi Donald Trump e ele foi o responsável por transferir a embaixada americana para Jerusalém, o que tem um desdobramento no mundo espiritual muito grande, muito expressivo, exatamente onde completa, né, onde Jesus fala em Mateus capítulo 24, a questão de uma geração, né? Não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. E uma geração bíblica tem 70 anos. Então, exatamente completando 70 anos, o Trump era o 45º presidente norte-americano. E aí, em 2018, acontece, né, a transferência da embaixada americana para Jerusalém. Isso teve um desdobramento espiritual muito grande que não dá para relatar em detalhes aqui, tá bom? Eu também já tinha falado muito a respeito para vocês sobre sobre a nota de $1. A nota de $1, ela já quando ela foi confeccionada, ela já tinha sido elaborada de uma maneira a antecipar, a prever, a antever que haveria sim uma nova ordem, uma necessidade de uma nova ordem, de um novo controle, um novo sistema de controle populacional. Assunto esse que a gente está abarcando, né, nesse momento, estamos finalizando o módulo, né, dentro do grupo dos guardiões. Ainda dá tempo de você fazer parte, tá bom? É um grupo que a única questão que você precisa fazer parte é ter o chamado de Deus. Deus tem que te chamar, né? Muitas vezes Deus chama e as pessoas não escutam, e as pessoas não ouvem, e as pessoas não seguem, né? Não foi assim com o jovem rico, né? Jesus falou, ele falou, o que é que eu faço para herdar o reino do céu? Jesus falou, olha, e ele falou todo o que ele fazia. Aí Jesus disse, então você pega todos os seus bens, vende, dá aos pobres e me segue. E aquele homem foi embora, né? Então Jesus não foi atrás dele. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então se ele aceitasse o chamado, aceitasse, vem comigo, me segue, talvez a vida dele seria muito melhor, né? Então, né, são escolhas, né? As nossas escolhas determinam a nossa colheita, tá bom? Isso é fato, é uma lei bíblica, é uma lei universal, é a lei do pêndulo, né? Quanto mais força você bate nele, mais a mesma intensidade ele volta para você. É a mesma coisa, tá bom? Então eu falei da nota de $1, né, que já estava lá Novus Ordo Seclorum, uma palavra em latim que quer dizer nova ordem mundial, nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial já estava preposta lá, inclusive na nota de $1, além de tantos ícones que tem, inclusive eu tenho vídeos no meu canal aqui do YouTube, Novus Ordo Seclorum, né, tem eleições americanas, onde eu já cantei a bola de tantas coisas, né? Dentre essas coisas, eu cheguei a citar que na nota de $1 tem uma coruja escondida, oculta, né? Bem pequenininha, e a coruja é um símbolo de sabedoria, não é? Ele remete à sabedoria, mas é uma ave noturna, então remete à sabedoria das trevas, à sabedoria do oculto. Eu também falei para vocês, tá lá aqui no meu canal do YouTube, e não é de agora, tá? Não é algo recente, esse vídeo já tem tempo, sobre o calendário secreto 2023. Já tinha antecipado para vocês que 2023 ia ser um ano tanto quanto conturbado, né? E uma série de coisas iriam acontecer e estão acontecendo, né? Existe uma série de previsões nefastas, né? Já para o ano 2023, vindas de órgãos oficiais, e eu não vou repetir mais do mesmo, mas entre elas um colapso alimentar, uma crise de abastecimento, de energia,
né, um colapso também no sistema público de saúde, né, recessão, enfim, crises econômicas mundiais, uma segunda onda, né, que eu não posso falar mais do que isso. Então, nós estamos cientes de tudo isso, né, quer dizer, você já está avisado de tudo isso. E mais uma vez, Deus está te avisando. Deus está me usando como instrumento, como uma ferramenta nas mãos dele para te avisar, para te sinalizar o que está acontecendo, para que você enxergue o que você não vê, né? Para que você desperte aquele que está dormindo, que está preso nesse mundo, nessa matéria, nesses valores temporais, passageiros, efêmeros, né? Que passam, que passam. A vida é um sopro, gente. A vida é um sopro. Quando você vai ver, já foi, né? Você acha que está tudo bem, de repente você sai, sofre um acidente, aí já era, acabou a sua vida, né? Você pega uma doença, pega uma superbactéria e acabou a sua vida. Então, quantos casos chegam até mim assim, né? Então, essa questão, esses dados oficiais que eu já tinha dito que ia acontecer, agora só comprovam aquilo que eu já tinha dito, tá? Eu também cantei a bola que o Lula ia ganhar. Veja bem, continuo partidário, não me envolvo com política, mas sou um bom observador e eu sei que ele era uma peça muito importante dentro desse tabuleiro de xadrez. E no tabuleiro de xadrez, volto a repetir, todas as peças são importantes, do peão ao rei. Entre aspas aqui, tá? Rei aqui, o anticristo, tá? Que vai pavimentar o preparo para a vinda do anticristo. Então todas as peças são importantes, né? Já mostrei a influência de Lula com o Klaus, né? Que é líder do Fórum Econômico Mundial, cujo logotipo da 666, só seguir a linha lá da 666, não é por acaso, né? Também ele tem, a Rússia estava torcendo por ele, Moscou torcia pela vitória, né? Será que houve ajuda? Não houve? Não sabemos, não temos como comprovar. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes já disse que isso aí é um caso encerrado e que se alguém discutir a questão das eleições, considera, isso é uma página virada, segundo o próprio Alexandre de Moraes, né? Então, uma autoridade no nosso país, né, do Supremo Tribunal Federal, já deixou claro que quem for contrário à decisão que já foi tomada nas urnas, né, será considerado criminoso. Então é algo irreversível, gente, não vai mudar. Não adianta, tem gente orando, choramingando, que Deus vai reverter. Não, Deus está fazendo aquilo que tem que ser feito, porque nós temos que aprender a orar como Deus nos ensinou. Seja feito, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. E a gente quer que a nossa vontade seja feita, né? Então eu avisei que o Lula ia vencer e venceu com recorde, né? Um dos presidentes com mais votos em toda a história do Brasil, né? E Putin foi parabenizá-lo. Macron ligou para ele para parabenizá-lo. Ele foi chamado para ir nesse congresso que teve para falar sobre o clima, né? No Egito. Né? E assim, o atual presidente não foi chamado, né? Mas ele, que nem tomou posse ainda, foi lá e participou. Ele chegou antecipadamente, chegou uns 3 dias antes, e ainda teve encontro com mais de 10 líderes, né, mundiais muito importantes, muito influentes nessas peças de tabuleiro. Dentre eles, ele teve encontro com um líder chinês e também da Alemanha, né? E olha só quem estava nesse congresso, né? Esse congresso sobre o clima feito no Egito. Aliás, a abertura é uma abertura muito bonita, né? Muito bacana, né? Assim, de impressionar. Foi feito todo um trabalho de iluminação nas pirâmides. É que aqui eu tenho muita limitação, aqui a gente não pode passar, só posso passar 10 segundos de vídeo, né? Mas fizeram ali um caprichado, né? E Lula acabou indo ali exatamente para esse local onde discutiu sobre o clima. Lembrando que quem levantou a bandeira sobre o clima foi o Al Gore. Em 2006, laureado posteriormente em 2007 com o prêmio Nobel, né? E depois engavetaram esse assunto e esperaram o momento oportuno. E tudo é plantio e colheita, sabe? O mundo espiritual, eles sabem disso, né? Eles, os donos do mundo aqui, entre aspas, tá? Eles sabem disso, que tudo tem que esperar o plantio e colheita, tem que aguardar as coisas amadurecerem. Então eles lançam uma ideia, aquela ideia tem que maturar, tem que amadurecer, e no momento certo, na hora certa, eles também dependem da aquiescência de Deus, dependem de valores que estão regidos pelas leis de Deus, né, por uma lei majoritária.
Sem isso, eles não podem agir, então eles precisam sim de fatores astrológicos, precisam de fatores numerológicos, cabalísticos, além de que todo um preparo sinérgico em cooptar pessoas que venham favorecê-los, né, para que o plano deles aconteça, ocorra. E isso está acontecendo muito claramente diante dos nossos olhos, só não vê quem não quer, né? Hoje nós temos uma grande distração, estamos prestes aí a entrar na Copa do Mundo de Futebol. Aliás, esse vídeo está indo para o ar no domingo, né? Estou gravando antes. Começa a Copa do Mundo, tá todo mundo de olho na Copa, né? Então Lula foi convidado para participar desse COP27. Já no interessante que o Lula participa do COP27 no Egito, berço do satanismo, berço da alta magia, considerado também como centro do mundo, que o Egito divide em proporções iguais águas e também proporções de terras. Considerado o centro do mundo, e até hoje uma grande mistério nas pirâmides do Egito, né? Então quem não leu, fica aí a dica para ler Rastros do Oculto, vai abrir a sua cabeça sobre pirâmides do Egito, né? Tem muita informação, tem muita questão da geometria sagrada, e os egípcios sabiam disso também. E a editora Arcádia está fazendo um trabalho muito legal, quero aproveitar também, né, dizer que já lançaram Os Sete Espelhos da Alma, né? Um livro, olha como ficou robusto, como ficou grande, né? Cheio de imagem, tudo, tem muita parte médica, né? Que a minha falecida esposa escreveu, e a Arcádia fez com muita excelência. É um livro ímpar que você não vai encontrar esse assunto abarcado, compilado com a profundidade que vocês merecem, tá? Nós pegamos 7 esferas de relacionamentos, relacionamento com Deus, como se relacionar com Deus, como ouvir a voz dele, como ter discernimento, etc e tal. Falamos com o relacionamento com o cônjuge, com filhos, né, a melhor maneira de lidar. Também quebrando tabu, sabe? Tem muita mimimi no nosso meio, o que pode, o que não pode dentro do casamento, né? Dentro do horizonte de sexo, vale fantasia, quer dizer, aí de repente põe a fantasia, o homem põe a fantasia do Batman, né? E de repente, embora a barriga dele esteja mais para a Coringa, mas ele vai com o Batman. Então, quer dizer, tudo que foi... A gente quebra uma série de tabus nessa questão, tá? Nessa questão da sexualidade também, porque a Bíblia também fala sobre isso, tá? Então ele foi no COP 27, 729, justamente Lula aparece no COP. E na primeira fileira está lá Al Gore. Al Gore, que estava aqui meio que caído no esquecimento, mas a ideia dele foi resgatada, né, porque é importante agora falar sobre aquecimento global, porque isso favorece o grande reset, que é um sistema de controle global. E esse controle global precisa ser inserido através de medo, porque precisa ter um caos econômico, financeiro, um colapso alimentar, e tantas outras coisas. Precisa ter um caos no mundo, dentre eles também a PAN, né, que ainda vai vir uma segunda e mais perigosa e mais violenta onda, né? Então ainda não vão aparecer agora porque ainda você está distraído com a Copa, tá bom? Lula chegou a afirmar no COP27 que ele teve voz, ele teve palanque, inclusive ele vai falar também no Fórum Econômico Mundial em Davos, o ano que vem, né, onde o Klaus é o chefe da coisa, né? Ele vai poder falar sobre os projetos dele, mas ele já deu a entender que ele está muito colaborativo, né, está do lado do Putin, do lado do Macron, do lado da China, do lado de algumas pessoas chaves nesse tabuleiro, né? E certamente ao lado de Donald Trump também, que Donald Trump vai voltar, tá? Já estou cantando a bola para você. Donald Trump volta. Ele já é oficialmente candidato, já se lançou oficialmente como candidato, e ele vai voltar, ele vai se eleger. Assim que ele lançou a candidatura, ele já tem a maioria de votos. Os americanos querem ele de volta, porque se decepcionaram muito com o Biden. Biden não fez quase nada, só piorou a situação. Então, o Trump volta com uma nova esperança e o time está montado de novo. E sim, o Putin ajudou o Trump a se eleger. Será que Putin também não ajudaria outras pessoas a entrar em cargos de poder, né, por interesses maiores? Porque o próprio Putin também já falou sobre nova ordem mundial. Ele mesmo disse que ele é uma pessoa capaz de controlar, ele é uma pessoa assim indicada, né, digamos assim, para ser o gerenciador dessa nova ordem mundial. Quer dizer, há uma disputa aí, né, entre os Estados Unidos e a Rússia para ver quem é que vai ficar com essa fatia do bolo. Provavelmente eles vão
fazer um trabalho em conjunto, obviamente. Os Estados Unidos, como tem maior aceitação no mundo, né, provavelmente vai ficar na mão dos Estados Unidos, mas, claro, com uma grande participação da Rússia também. Tá? E o Lula fala no COP27 que há necessidade de uma governança mundial. Palavras dele. Há sim uma necessidade de uma governança mundial, especialmente com relação ao clima, né, aos fatores poluentes. E lembrando que, né, o Grande Reset favorece tudo isso. Se você quer saber mais, assista aqui no meu canal o vídeo sobre o Grande Reset, você vai entender um pouco melhor, tá bom? Então, lembrando, Alexandre de Moraes deu já a ordem a isso e Lula foi bastante protegido também. A primeira centelha que saiu nas redes sociais, fazendo uma associação dele, da imagem dele, com ocultismo, com algo que não é divino, não é sagrado, não é de Deus, né, rapidamente, né, o Supremo Tribunal Federal intervém e tira essa informação, protege, né? Por que protege? Uma coisa curiosa, só uma curiosidade, tá? É uma coisa que eu reparei assim, o Alexandre de Moraes, né, você lembra daquele filme Advogado do Diabo? Né, eu lembro que tinha um quadro, no final do filme aparecia um quadro, e às vezes quando ele fazia alguns pronunciamentos na casa dele na época da PAN, tinha um quadro muito parecido atrás dele, né? Sei lá, só uma curiosidade assim, até fazer um reflexo na careca, né? Detalhe, né? O vice de Lula, que é o Alckmin, tá? Fica sempre de olho também no vice, tá? O vice também tem grandes articulações, tem grandes contatos que vocês não têm nem ideia até onde esses tentáculos vão. Pra vocês terem uma ideia, Alckmin, ele fez uma escolha a dedo, tá? Isso foi pensado, foi planejado, não foi aleatório, ele escolheu a dedo porque existem parcerias no globo, não é? Então Alckmin chamou um homem chamado Pedro Abravomay. Esse homem, ele simplesmente é diretor de uma empresa. Essa empresa, sabe de quem que é? Sabe quem é o dono dessa empresa? É o George Soros, o Soros. O Soros que tem ações, inclusive, sobre indústria farmacêutica, inclusive de indústrias e laboratórios e de biotecnologia na China. Tá? E ele tem uma grande parceria com Bill Gates também. Ele e o Bill Gates são assim bastante amigos até, né? Estão do mesmo lado do jogo, né? Jogam golfe juntos também. Então, e aí não é à toa, né? E por que ele chamou essa empresa então do Soros, né? Com que pretexto? O Alckmin chama essa empresa do Soros para fazer participação no governo de Lula, né? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Ele alega o seguinte, que essa empresa ela vai facilitar a transição, né, no governo do Lula, né, sobre o setor de relações exteriores, né? Relações exteriores no governo Lula. Essa empresa tem um poder para isso, tem influência para isso, ela vai facilitar a transição, né, de relações exteriores, ou seja, vai colocar o Brasil dentro de uma rota assim globalizada, porque nós ficamos isolados, né? Vamos combinar, ficamos isolados. Eu lembro, se você assistiu um documentário, eu não sei se está ainda na Netflix, é chamado O Fórum, mostra um pouco como é que era a organização do Fórum em Davos e tudo mais. E eu lembro que na época o Bolsonaro ele participou até, né? Mas ele ficou um tanto quanto isolado, não falava muito com ele, né? Assim, ele tentou trocar uma palavrinha com o Al Gore que deixou ele no vácuo, né? Ficou até constrangedor de assistir. Né, mas vale a pena aí para vocês entenderem um pouco como é que como funciona a dinâmica aí. Justo Soros, né, parceiro do Bill, né? Lula também, quero lembrar que ele foi condecorado pelos donos da revista Economist, que sempre acertam na mosca, né? Eles acertaram na moeda única, né? Eles falaram, teve uma capa, acho que foi de 98, que eles falaram de uma moeda universal, né? Não é a criptomoeda, né? Já o Banco Central já está trabalhando nesse processo, já vai ter uma moeda, R$ 1 digital, né? E tem coisas que eu não posso falar além disso aqui, mas eu já dei pistas anteriores. Então, olha só, outra coisa interessante, né? Por que será que ele recebeu essa condecoração? A Economista acertou muitas coisas, né? Para vocês terem uma ideia, além de prever a moeda única, e quando eu fiz um vídeo também desvendando códigos, né, preveu muitas coisas que iam acontecer em 2020.
em 2019 para 2020, o que esperar para 2020. Aí tinha ali uma série de coisas, eles acertaram tudo que eles falaram aconteceu, né? E continua acontecendo, eles conhecem a agenda, então, quer dizer, claro, com a aquiescência de Deus, sim, porque o apocalipse vai acontecer, então Deus está permitindo que essas coisas aconteçam, está permitindo que você olhe e perceba os sinais ao seu redor, tá? Então, da mesma maneira que Faraó soube o ano do nascimento de Moisés, que Herodes soube o ano do nascimento de Jesus, Deus quer que você saiba também que ele está às portas, que Jesus está às portas, né? E que a sua preocupação não é com o anticristo, mas sim com a volta de Jesus, o Cristo, porque ele vai te cobrar. Né? O que você vai dizer diante dele? Talvez você diga, fiz tanta coisa em teu nome, Senhor. Ele diga, aparte-te de mim, vós que praticas a iniquidade, eu não te conheço, né? Que coisa terrível escutar isso, né? Previu a PAN, acabou prevendo também, tem uma capa antiga de 1982, vou colocar aqui a capa. Essa capa, ela mostra lá, tem algo que remete àquilo que a gente tem vivenciado, tá bom? Previu também guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Isso daí já estava previsto, né? Então, olha só, eles conhecem muita coisa, né? Eles sabem que eles precisam promover o caos para promover a nova ordem, né? Porque não tem outra maneira, né? O que controla as pessoas, né? O que faz com que as pessoas aceitem as imposições, né, que vão ser colocadas para nós? Cada vez mais censura, mais restrições. O que faz? É o medo, né? O medo de perder, de repente, a sua conta bancária, o seu CPF, o medo de não poder viajar, de não conseguir emprego, de ser demitido do trabalho, né? É o medo, né? O medo é a mesma coisa que as igrejas usam hoje, né? O medo, quer dizer, você dá dinheiro para a igreja sob ameaça, não é? Porque se você não der, rola maldição, mas se você der, você tem uma recompensa. De novo, o medo, a troca, acabou, né, o amor, né? Virou interesse. Olha só como a doutrina demoníaca, doutrina diabólica e doutrina humana entrou em nosso meio em larga escala, né? Então, enquanto estava todo mundo distraído com a Copa, né? Tá todo mundo distraído com a Copa, né? Tá todo mundo pensando em Copa do Mundo, teve feriadão aí dia 15 de novembro, né? Então ninguém estava sabendo que estava. Sabe o que aconteceu? Não houve alarido disso, não saiu assim em larga escala na mídia, você vai ver uma notinha ou outra apenas, mas uma coisa aconteceu exatamente dia 14 e 15, no meio do feriadão, perto da Copa do Mundo, onde está todo mundo distraído, já pensando na Copa, no Natal, no final do ano, viajar no feriado, não é? Sabe o que aconteceu? Foi realizado um encontro de pessoas muito importantes, pessoas de poder político, né, poder de empresarial, poder de influência, né, muito grande. Então, os poderosos do Brasil se reuniram nos Estados Unidos, em Nova York, né, para um congresso, né? Você ficou sabendo disso? Pois é, poucas pessoas acho que ficaram sabendo disso, né? Fizeram na surdina, fizeram no momento certo. É assim que agem às sombras, não agem às claras, não. Vão agir sempre na escuridão e vão colocar uma distração para você. Enquanto você está olhando a Copa, bola, olha a bola, gol! Eles estão fazendo outro tipo de gol. Aconteceu dia 14, dia 15 de novembro. A pauta dessa reunião era discutir sobre liberdade no Brasil, né? Democracia e economia. Tudo isso no Brasil para o ano 2023. Já estão preparando o que eles vão fazer no ano 2023. Com relação à liberdade, será que a nossa liberdade de expressão vai ser mais cerceada ainda? Será que vai haver mais democracia? Ou nós vamos ter menos poder democrático, né? E economia, como é que vai ficar? O que vai acontecer? Né? Porque será que vai aumentar os impostos? Será que a inflação vai aumentar? Claro que vai ter um período de lua de mel, no começo vai ficar tudo bem, as coisas vão aparentemente estar boas. A hora que conquista a confiança, aí as coisas começam a mudar o quadro. Então talvez a gente não tenha, vai ter menos ainda liberdade, mais ainda censura. Já estão falando não em perseguir igrejas, mas já estão falando em taxar igrejas e tudo mais, em tributar impostos, tal, né? O que até aí eu não sou contra isso, né? Eu acho que
tem muito desvio, né? Quer dizer, eles enganam muito o povo, né? E o povo bobo, né? Tolo, né? Com medo, ignorante, por falta de conhecimento, o povo perece, né? E acaba dando até o que não tem, né? Agora uma oferta de amor, você fala por amor, ninguém dá nada, ninguém dá nada, amor é zero, o amor está se esfriando. E quando eu falei isso para muitos líderes, né? Eu falei, poxa vida, vocês sabem a verdade do dízimo, né? Por que vocês não falam a verdade pro povo, né? Só a gente falar de amor. O povo não ama a Deus, não. O povo só quer a bênção, só quer a cura, só quer o milagre. O povo só quer levar vantagem. O povo é interesseiro. Então o que a gente faz? A gente joga na mesma moeda. A gente taca medo neles, porque se a gente falar que é no amor, a gente não vai ter como sustentar, né? Como ter manutenção na igreja. Né? Só que deveria haver, né? Deveria haver por amor. E 10%, vamos combinar, é a gorjeta que você dá para o garçom. Eu sempre investi em vidas, né? Eu acho que é o maior patrimônio da igreja e nunca me limitei a 10%. Sempre foi muito mais do que isso, vidas, instituições, tudo mais, né? Sempre que eu pude, eu fiz. Então, quem é que estava ali presente, né? Quem estava presente nessa reunião? Olha, para vocês terem uma ideia, todos, tá? Sem exceção, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam lá. Estavam também, né, ministros, né, do Tribunal de Contas da União, ministros do Tribunal de Contas da União, do Supremo Tribunal Federal, né, estavam também do Tribunal Superior Eleitoral, estavam ali presentes também, né, olha só, porque reuniram gente de vários segmentos, né, da setor eleitoral, de contas, do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, além de muitas autoridades, né, monetárias, empresários, né, mais de 260 empresários e vários representantes de classes sociais no Brasil, ou seja, com poder de influência, de manipulação das massas. E pasmem, né? Uma pessoa estava meio desaparecida, né? Apareceu de novo. Sabe quem é que palestrou na abertura? Foi o nosso ex-presidente, né? Michel Temer. Ele que abriu, né, essa palestra, ele que palestrou, ele que fez a abertura, ele viajou junto. Então, assim, ele não está assumido, ele continua atuando, né? Só que mais de bastidores, né? Não mais assim à frente, tudo, né? Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona o sistema político. É assim que funciona, é assim que as plataformas estão se montando, né? Então, esses gestores, mais de 260 empresários também, pessoas, mas os maiores empresários do Brasil, não estamos falando qualquer empresário, tá? Não é o dono da Quitando, não é o dono do mercadinho da esquina, são empresários grandes. Então, tem coisa aí, tá? Estão preparando algo para 2023. E essa galera já sabe o que vai acontecer, tá? Quem não sabe é você, mas eu quero, através desse vídeo, passar pelo menos alguma pista para você, embora eu não possa falar abertamente aqui, algumas pistas eu gostaria de passar, né? Uma coisa eles também não notificaram, isso não foi notificado, eles também se encontraram com Donald Trump. Isso daí não saiu em mídia alguma, né? Mas eu tenho informações seguras disso daí, tá? Posso garantir fontes seguras disso daí. Tenho até isso documentado, né? Mas eu não posso mostrar, evidentemente, porque seria banido, né? Já sou perseguido. Ser perseguido e banido fica pior ainda, porque aí eu perco a voz, né? Eu perco a liberdade de poder ensinar vocês, a apontar o caminho, a dar a direção, a ensinar a verdade que liberta, né? A resgatar os valores que foram perdidos, né? Essa é a proposta dos Guardiões, resgatar os valores perdidos, né? E assim, em falar em resgatar valores perdidos, olha, tá acabando as vagas da Gesher, tá? São 100 vagas só. Eu acho que deve ter umas 10, 15 vagas no máximo. É uma expedição arqueológica, histórica e com muita espiritualidade também, tá? Fica a dica aí para vocês entrarem em contato com eles, né, e fecharem aí o pacote, pagando um pouquinho por mês, né, e vocês têm aí, vai só dezembro de 2023, né? Não, as coisas vão piorar para valer mesmo, né, em março de 2024, tá? Em dezembro de 2023 vai ser startado, lembra? 31 de outubro de 2023? Já tinha falado isso, já falei em outros vídeos, vai ser startado, mas vai começar a reverberar, né, em mais ou menos março de 2024. Para os Guardiões eu posso desnudar isso melhor,
Porque são os códigos da Bíblia, são os segredos, né, herméticos escondidos nas parábolas de Jesus, aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos ao pé do ouvido. Então tá tudo explicitado nas Escrituras, né? Tá tudo muito claro lá. Só que aqui eu tenho ainda as minhas limitações, tá? Então dá tempo de você ser um guardião, mas para ser guardião tem que ter o chamado de Deus, você tem que ser um predestinado, tem que ser um eleito, tem que ser um escolhido de Deus. Se você não tem o chamado, nem adianta entrar porque você vai sair, você não vai suportar a barra, tá? Vai entrar, dá uma espiada de curiosidade e sai. E pronto, né? É como muita gente faz, né? Mas graças a Deus o exército está crescendo a cada dia mais. Eu estou muito orgulhoso de vocês, viu, guardiões? E quando terminarmos o módulo agora, né? Quando vamos terminar o módulo 3, vamos para o módulo 4, Códigos da Bíblia. Nós vamos ter uma live onde a gente vai esclarecer dúvidas e tudo mais, né? Então, sempre a gente vai, e o ano que vem teremos encontros presenciais, batismo, né, mais sorteios, enfim, né, tem muitas coisas legais pela frente aí, muitos conteúdos legais, tá? E tô gostando muito da nossa interação também através dos e-mails, tá? Eu tenho visto que as perguntas são inteligentes, estão entendendo o conteúdo plenamente, estão perfeitamente engajados. Eu tenho visto vidas sendo transformadas. Isso é a maior paga do trabalho. Eu falei isso antes, mas né, é chovendo molhado, né? Mas é claro, paga por quê, Daniel? Paga porque tem custo, porque a plataforma cobra uma comissão, né? Porque tem videomaker que edita o vídeo, tem designer gráfico, tem programador, tem suporte técnico, tem administrador, né? Então tem toda uma equipe que trabalha. Então, o Trump será reeleito, né? Normalmente ele vai voltar, tá? E ele teve sim um encontro com essa galera, porque ele já sabe o que vai rolar em 2023. E a gente está podendo abençoar, né, os guardiões a serem afiliados e ter até uma comissão maior, né? Uma comissão maior do que o que é o normal dentro da plataforma, né? Então um ganho maior dentro da plataforma, porque o guardião já conhece o conteúdo, já está participando das aulas, ele melhor do que ninguém sabe, né, o que ele está assistindo e o quanto isso está agregando em conhecimento, em sabedoria para ele. Porque se precisa ter conhecimento, o conhecimento é como se fosse um vaso, tá? E a sabedoria, Deus derrama sobre esse vaso, mas tem que ter o conhecimento. Não apenas o conhecimento da teologia, mas também da história, né? Isso é muito importante para saber onde é que nós nos perdemos, né? Quer dizer, em que momento da história temos que refazer os passos, em que momento que a gente se perdeu tanto, né? E entrou tanta doutrina de demônio no nosso meio. O que aconteceu? Então a gente vai desde a grande rebelião até a grande tribulação e tem muita coisa, segredos da antiguidade, alterações genéticas, geometria sagrada, né? E por enquanto a gente está aí, né, na controle populacional, nós já falamos sobre o fim dos tempos, princípio das dores, né, já aprendendo a observar os sinais, quanto tempo o tempo tem, né, falamos sobre vários assuntos já, né, já demos uma pequena introdução de códigos da Bíblia, depois a gente vai entrar agora no módulo específico em códigos da Bíblia, onde a gente vai descortinar muita coisa, inclusive datas que você seja um melhor observador. Então, quer dizer, se Faraó era um ímpio, soube o ano, né, que Moisés nasceu, você acha que Deus vai deixar você na mão? Lógico que não. Aquele que está na luz enxerga, não será pego de surpresa. Está escrito. Deus avisou Noé 7 dias antes do dilúvio. Está escrito, tá? Então não tem como contestar. E eu vou explicar isso detalhadamente aos guardiões. Pode se preparar. Próximo aula a gente vai ter ainda mais uma aula, né? Foi liberada uma aula quarta-feira, né? Essa semana, então na próxima semana vai ter a última aula do módulo, né? Nós fechamos com desintoxicação, né? Deu a guia de leitura, deu quase um livro, 64 páginas, né? Eu faço questão de deixar a coisa bem detalhada, né? Então é para quem tem o chamado mesmo, né? Então, você acha que às vezes 2 horas de aula é muito longa? Ai meu Deus, 2 horas de aula, né? Deu 2 horas, né? Não são todas, né? Mas tem algumas aulas sim, que vão dar 2 horas de aula, né, de conteúdo, fora os livros que eu proponho para ler, mais vídeos para assistir, etc e tal. Então, para complementar o seu conhecimento, porque a falta de conhecimento você perece, né? Então, se você quer ter o que os outros não têm, tem que fazer o que os outros não fazem, simples assim. Senão você sucumbe, você quer ter autoridade, quer ter poder sem conhecimento, você quer ter sabedoria sem conhecimento, quer ter unção sem santificação, quer ter vitória sem luta. Não existe isso.
Quando eu ministrava seminários, eram seminários de 10 horas, gente, 10 horas de seminário. Né? O povo, nem, no primeiro módulo, durava 3 horas e meia o primeiro bloco do seminário. O povo não levantava nem para ir no banheiro. Você participou de algum seminário desse, você sabe o que eu estou falando. Nem para ir no banheiro, nem para tomar água, eles não levantavam, sabe? Porque eles tinham sede de conhecimento, né? Era um grupo muito... Deus reúne as pessoas certas, né? 10 horas de seminário, contando aí com 1 hora parada para almoço, 1 hora para coffee break, 8 horas em palavra, era 10 horas de seminário. É claro que eu ficava mais tempo na igreja, nos locais, né? Eu chegava sempre antes para preparar tudo e ficava depois para desmontar as coisas, equipamentos e tal. Lembrando que a gente ficou por cerca de 5 anos na base, né? Um flat em Santana. Então, se a minha ambição fosse número de pessoas, eu continuaria falando para 800 pessoas, para 1.000, 2.000. Cheguei a falar em ginásio para 5.000 pessoas, né? E é claro, capitalizava muito mais, mas eu sempre supri a minha família, né? O que sobrava investia em vidas. Nunca guardei nada, nunca comprei nada, não tenho bens, não tenho patrimônio, né? Embora algumas pessoas possam olhar, Daniel, invejinha, né? Você tem um benefício, isso, aquilo, você trabalha, você estuda, você tem, né? Você tem, simples assim. Graças a Deus não me falta nada, não me falta nada. O que é de mais importante eu tenho comunhão com Deus, eu tenho paz que está sem entendimento, tenho saúde, tenho uma família maravilhosa, tenho amigos, são poucos, mas esses poucos são extremamente leais, são amigos assim muito especiais, como diz a Bíblia, né? Tem amigos que são mais chegados do que um irmão, né? Lembrando que os irmãos de José traíram ele, né? Agora, some isso aos ataques da Rússia na Polônia. A Polônia faz parte da OTAN, né? Será que a Rússia teria poder bélico suficiente para enfrentar a OTAN, né? Então, assim, obviamente, a Rússia, o míssil que caiu lá é de fabricação russa, tá bom? E, evidentemente, eles não erraram o alvo, eles deram ali um sinal de alerta, mataram 2 poloneses, inclusive, né? Aí, o que acontece? A Rússia atacou a Ucrânia com mais de 100 mísseis, né? Mandou um arsenal, deixou várias cidades sem energia, né? Olha só o poderio disso. Isso aí é um ínfimo poder do que a Rússia tem. A desculpa, é claro, você tem que abafar o caso, né? Então o Biden teria que tomar uma providência, mas ele não é louco de mexer com a Rússia. A Rússia tem um arsenal militar muito poderoso. Os Estados Unidos tem, é considerado o maior arsenal nuclear do mundo, é dos Estados Unidos. Mas a Rússia tem armas que vocês não fazem nem ideia. Vou citar uma delas apenas. Eles têm um míssil chamado Satan, né? Teve o Satan 1, agora já tem a evolução, tem o Satan 2. Olha o nome que eles deram para o míssil, Satan. Sabe quanto tempo esse míssil, saindo da Rússia, chega nos Estados Unidos, levando ogivas nucleares com a capacidade de destruir um país inteiro, como a França, por exemplo? Em 3 minutos o míssil chega lá, um míssil supersônico. Não dá nem para pegar no radar. A hora que o radar viu, olha o míssil, bum, acabou, já era, você já virou pó. Já tá no céu ou no inferno, né? Dependendo de quem for que estiver operando o radar. Então eles têm um míssil super poderoso. Os Estados Unidos vai mexer com eles, sem contar com as armas químicas, biológicas, radioativas que eles possuem, altíssima tecnologia. Sabia que o avião mais poderoso do mundo, né? Embora os Estados Unidos tenham uma frota, eles anunciam, né? A Rússia é mais discreta, então não mostra o poderio militar que eles têm, mas os Estados Unidos ostentam um pouco, mostram, nós temos uma frota de aviões militares, é a maior do mundo, né? Mas a Rússia tem o avião militar mais poderoso do mundo, é russo, o mais poderoso do mundo é um avião russo, né? Então não é pouca coisa mexer com a Rússia não, né? Eles são mais discretos, né? Mas eles têm uma arma, imagina, o Satan chega em 3 minutos lá, né? É impossível defender, né? Forma armas que o mundo desconhece, armas biológicas que a Rússia tem, que vocês não fazem nem ideia, tá? Armas com as ondas HAARP que podem modular e podem causar coisas terríveis a eles. Aprimoraram muito esses pulsos eletromagnéticos, como a China tem, como a Coreia do Norte tem, a Rússia também tem. Pode lançar pulsos eletromagnéticos e pode dar um apagão também nos Estados Unidos, né?
Então eles também têm um avião, como eu falei, o avião de combate mais poderoso do planeta, Su-35. Esse avião é um caça russo, é uma adaptação feita em 2007 ao antigo Su-27, que era de 98. Então o que nós temos informação de 2007, ele já era o caça mais poderoso do mundo. Até os dias de hoje, os Estados Unidos não superaram essa tecnologia. Agora essa informação remonta a 2007. Imagina agora, você acha que esse avião parou de evoluir? Continua evoluindo, com toda certeza continua evoluindo, né? Ele pode chegar a uma velocidade de até 2.400 km por hora, carregado com canhão, mísseis sim, no plural, e bombas, muitas bombas, né? E certamente ele já foi muito aperfeiçoado. Agora pense uma coisa aqui comigo. Imagina que ele pega esse avião super poderoso e tem aviões invisíveis, você sabe, né? Que o radar não pega. Os Estados Unidos têm essa tecnologia, eles não são os únicos que têm, não. A Rússia também tem. E a China também tem. Então ele sobrevoa o espaço aéreo americano, né? Não é capturado pelos radares, e de repente, o que acontece? Ele, em vez de lançar uma bomba, ele lançasse, digamos, um cilindro com uma arma biológica, né? Uma arma bioquímica. O que aconteceria, né? Com uma superbactéria, por exemplo, né? Que acabaria com a população em dias, né? Com a população inteira em dias. Então eles não vão mexer com a Rússia. Né? Provavelmente a Rússia ainda vai cutucar a Polônia. Nós temos promessas de guerra para o ano que vem, tá? Tem promessas por aí, tá bom? E afinal de contas, onde é que foi encontrado, quando a gente fala de armas biológicas, foi encontrado na Rússia, na Sibéria especificamente, congelado tem palavras que eu não posso usar aqui, começa com isso aqui, tá? Com essa letra, né? Congelado, e que esse coisinho aqui, ele se aloja no cérebro, né? E faz com que você se transforme em um verdadeiro animal, né? Você perde a sua civilidade, perde seus valores, você sai por aí batendo muita agressividade, você eclode uma agressividade, ativa uma área do seu cérebro de muita agressividade, tira toda a sua humanidade, tira todos os seus valores humanos e te deixa um animal, né? Onde você vai bater, vai arranhar, vai morder, né? Vai causar dano e pode transmitir esse V também lá. Pode transmitir para outras pessoas. E quando isso foi descoberto, né, o próprio Pentágono estabeleceu um programa, né, que hoje já não é mais secreto, porque ele mesmo admite que esse programa existe. Né? Esse programa chama-se CONOP 8888. CONOP 8888. Dá uma pesquisada para vocês verem do que se trata. É sobre um possível apocalipse zumbi vindo desse né, que foi encontrado na Sibéria. Você acha que já não está em laboratório? Se já pegaram, né, aquilo que aconteceu em 2019, né, e depois teve um desdobramento em 2020, lembrando que antes mesmo de surgir, né, a picada, já tinha sido assinado um decreto, tá? Pelo nosso presidente, pelo ministro de saúde, obrigando você a tomar a picada, sem que ela fosse, sem que existisse ainda. Olha só como as coisas funcionam, né? Que coisa interessante isso daí, né? Então eles já estão preparados para isso, eles sabem que pode ter uma coisa muito mais violenta aí pela frente, né? Então eles já têm essa questão aí. Estão preparados ali. Logo, né, se os Estados Unidos então entrassem numa arena com a Rússia, eles sairiam perdendo, eles iam provar o inferno russo. Mesmo porque o Trump vai reassumir o controle de novo. E o Trump e o Putin jogam golfe juntos, são amigos. Né? Então não vai ter rivalidade. Mesmo se a Polônia for atacada, a OTAN não vai fazer nada, porque o líder da OTAN é os Estados Unidos, e o Trump vai estar lá no poder e não seria louco de mexer com a Rússia, né? Eles têm muitas armas lá, não correria esse tipo de coisa, né? Então o que nós vamos esperar para 2023, né? Além do que já está previsto na capa da revista Economist. Já viram uma das capas da revista Economist, falando um pouquinho sobre
um pouquinho o que vai acontecer, o que esperar para 2023. Aparecem alguns personagens lá, alguns são bem familiares de vocês. Você vai ver o Biden. O Biden está com uma cara preocupada, né? Ele está com uma cara meio apreensiva. Você vai ver ali o líder chinês. O chinês está com um sorrisinho. Você percebe que ele está com um leve sorrisinho. Como assim? Eu vou conseguir o que eu quero, né? Aquilo que eu quero, eu estou quase conseguindo, né? Você sabe o que ele quer, né? Então, estou quase conseguindo isso, né? E ele é aliado da Coreia do Norte, né? Da Rússia também. Então, tem uns aliados poderosos aí também, né? Então, olha só que coisa, né? Dando um sorrisinho. Você vê o Putin no centro, o Putin está no centro com uma cara mais severa, né? Com uma cara de quem está no controle, quem está no comando, de quem está dando as ordens. E nós vamos ver uma série de referências ali à guerra, à segunda onda, né? A algo mais violento, a biotecnologia. Você vai ver também uma cruz preta, né, que representa, né, tem palavras que não pode usar, deixa eu pensar, representa óbito, tá? Óbito, tá? Então, e ele está no controle lá, porque ele mesmo já disse que ele quer liderar a nova ordem, né, pela força, só que pela força não vai dar certo. Né, e tem que ser diplomático, o mundo tem que aceitar pelo medo. É claro que a força dele traz medo, mas os Estados Unidos vão ter mais poder de influência, porque vão agir usando o subterfúgio do grande reset. Né? E aí sim, você vai ter todo uns scores, e se você não aceitar as imposições que já estão sendo resolvidas, já foram traçadas nessa reunião que ninguém viu, porque está todo mundo de olho na Copa, né? Enquanto você olha a bola correr, eles estão marcando gol. E olha, já fizeram vários, tá? Então, está previsto aí para o próximo ano mais guerras e rumores de guerras. Uma segunda onda, crises de abastecimento, crise na economia, crise alimentar, colapso no sistema de saúde pública. Né? Nós tivemos uma pequena amostra aqui e já o negócio ficou feio, né? Greves também, paralisações, engenharia genética, né? A capa dá muita referência a isso, a armas biológicas, né? Então o que nós vamos fazer? O que você tem que fazer? Qual o conselho prudente que eu posso te dar? Olha, a nossa vida aqui é como um sopro, sabe? Ela passa muito rápido, passa muito rápido. Então viva a vida que você tem. Viva o momento que você tem, porque a vida é feita de momentos, né? O passado passou, você não pode mudar mais o passado. O passado vai se tornar um aprendizado. O futuro não chegou ainda, é uma possibilidade. Então viva o presente. Então aproveita hoje, abraça hoje, diga para sua esposa eu te amo hoje, para o seu cônjuge eu te amo hoje, abraça o teu filho, tua filha, né? Saia para jantar, saia para almoçar, assista um filme de TV, vai no cinema, sabe? Se dê um presente, se compra uma camisa para você, né? Sabe? Usufrua um pouco da vida que você tem, porque esse mundo vai acabar muito rapidamente, né? Não estou dizendo para você esbanjar, né? Para você ser perdulário, não é isso, mas é para você dar valor às coisas que têm valor, a pequenas coisas, né? Se você fizer uma macarronada, comprou uma pizza em casa, sentou todo mundo na mesa, comeu, assistiu um filme, pô, não é tão legal, não é bacana isso, fazer um programinha assim em família, né? Andar de bicicleta, sabe? Fazer uma caminhada, né? Então, poxa, quanta coisa a gente pode fazer. Alguns podem fazer mais, outros podem fazer menos, mas todos nós podemos fazer alguma coisa que gosta. Ler um bom livro, assistir um bom filme, né? Ter uma conversa prazerosa com alguém que você gosta, que você confia, estar na presença de pessoas que te amam e que você também ama. Isso faz muita diferença, né? Então, basta cada dia o seu mal. Jesus já disse isso, basta cada dia o seu mal. Não fica sofrendo por antecipação, não fica ansioso pelo dia de amanhã. Será que eu vou ter o que comer, o que beber, o que vestir? Não é ansioso. Basta cada dia o seu mal. Só amanhã talvez nem exista. Pode dormir hoje e não acordar amanhã. Simplesmente assim, né? E acordar no céu, que seria maravilhoso, né? E outros talvez não, né? Então pensa um pouco na sua vida, reflita. Você tem a oportunidade de fazer o bem hoje? Faça o bem. Que quanto mais mal você fizer, quanto mais crueldade você fizer, quanto mais maldizente você for, quanto mais soberbo, mais altivo, mais orgulhoso, mais invejoso ou invejosa você for,
né, pior vai ser. Você vai colher as consequências disso, porque é a lei do retorno. Você plantou, você colhe. Vem para você, reverbera para você. É um eco espiritual, né? Vai reverberar. E vai reverberar tanto aqui na terra, você vai ficar na grande tribulação, e a coisa vai ficar feia aqui, e vai reverberar também depois. Mesmo depois da grande tribulação, você ainda vai pagar a consequência, porque Deus é o justo juiz, Ele é justo, né? Nós podemos falhar na nossa justiça humana. A justiça humana pode falhar, né? Ela pode errar, ela pode até aparentemente demorar, mas Deus não. Deus vai fazer a coisa no momento certo. Ele espera, Ele dá um tempo para ver se você se arrepende. Ele espera para ver se realmente você muda de ideia, se você muda de direção, se você pede perdão, se você muda a sua rota, se você repensa as bobagens que você está fazendo, né? Mas aí, de repente, chega um ponto que Deus não vai atrás de você. Ele deixou o filho pródigo se lascar. Deixou, não é? A palavra do filho pródigo, ele sabe, quer se lascar? Se lasca, pronto, né? Vai colher, né? Mas se voltou arrependido, ele te recebe de braços abertos. Então, volta arrependido agora. É melhor agora do que depois. Que depois vai chegar num ponto que poderíamos chamar, na linguagem aeronáutica aqui, de ponto sem retorno. Então, a aeronave ela tem combustível para chegar até o alvo, mas ela não tem mais combustível para voltar. Então, quando ela vê o quanto de combustível que tem, ela sabe, desse ponto em diante, eu não posso mais voltar. Eu cheguei no ponto sem retorno. Então, agora, ou eu vou para a guerra ou não vou. Esse é o momento. Nós não estamos mais vivendo uma batalha espiritual. Acabou a batalha espiritual. Agora nós vivemos uma guerra e você tem que estar preparado para ela, né? Então, se você não foi chamado para fazer parte das trincheiras de guerra, de luta, não foi chamado para fazer parte do exército de luz de Deus, de ser um guardião da essência divina na terra, né? Fazer parte dos trabalhadores da última hora, que tem a mesma paga, a mesma unção de Moisés, de Elias, de Eliseu, de Paulo, né? De Pedro, a humildade de José, a coragem de Davi, a sabedoria de Salomão, a mesma paga está sobre nós. Se você não tem esse chamado, não tem problema, porque realmente é a maioria, né? Um exército não é assim? Tem mais soldados e menos, existem mais liderados do que líderes, não é? Existem menos líderes, existem menos capitães, generais, sargentos, né? E existem mais soldados, né? Então é assim também no mundo, né? Nem todo mundo é habilitado, é chamado, é convocado e aceita o treinamento, porque quando Deus te chama, você vai por um treinamento e às vezes as pessoas não suportam o treinamento. Eu lembro, eu não servi exército, mas amigos meus que serviram falaram, olha, Daniel, o inferno tem cor e é verde, né? Um ano de exército, gente, um ano aqui no Brasil, né? Em Israel são 3 anos e eles servem com gosto, viu? Servem 3 anos de exército. Homens e mulheres servem, mulher não fica isenta não, e servem com gosto, né? E aprendem Krav Maga, eles têm um exército pronto a qualquer momento, todo mundo sabe atirar, todo mundo sabe lutar, sabe se defender, eles têm um exército pronto da noite para o dia. Né? A Esparta, né, que tinha sua cultura focada para a guerra, por exemplo, começava a treinar um soldado espartano com 7 anos de idade, né, e se formava um soldado aos 21, mas vai enfrentar um soldado espartano, né? Por isso aquela história dos 300 de Esparta não é brincadeira não, aconteceu, é história isso, tá? Pode pesquisar, é história, aconteceu, né? Mas eles lutavam por honra. Então, além de ter o preparo, ter o conhecimento, suportar o treinamento, eles tinham honra, tinham lealdade, tinham valores. Então não adianta você só absorver um conhecimento. Se você não tiver honra a ele, não tiver lealdade aos princípios divinos e sagrados dele, não adianta falar, em nome de Jesus, eu declaro, eu faço, eu aconteço. Não funciona, não funciona. Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Ai meu Deus, você vai colher a consequência, você vai ficar na escuridão, não vai vir luz sobre você. Quando você aponta o dedo para alguém, Deus não estende a mão sobre você, tá? Aprenda isso, se você aprender essa lição, já valeu esse vídeo, tá bom? Então, faça o bem enquanto você pode, não diga, vou fazer amanhã, passa amanhã, se você tem o poder de fazer o bem hoje. E o bem não quer dizer só financeiro, não.
Você pode dar uma oferta voluntária de amor, sim, porque é bíblico, né? Aquele que anuncia as coisas espirituais, é lícito que recolha as materiais, aquele que anuncia o evangelho, que vive o do evangelho, é bíblico isso. Aquele que é instruído na palavra, reparta seus bens com aquele que o instrui. É bíblico isso. Paulo vivia de ofertas voluntárias também, né? Ofertas voluntárias. Jesus também. Tinha mantenedores que mantinham Jesus. Ofertas voluntárias. Judas era o tesoureiro, né? Cuidava da bolsa, né? E roubava. Roubava ali. Então, essa coisa de desvio de dinheiro é antigo, roubaram até de Jesus, né? Imagina se não vão roubar de você, já não roubaram de mim, né? Já não me enganaram, já não me trapacearam, né? Eu já não fui traído, e uma coisa que dói muito é a ingratidão. Então, se nós humanos ficamos tristes, magoados, abatidos às vezes, derrotados não, mas abatidos, né? Com ingratidão, com uma pessoa que você estendeu a mão, que você ajudou, que você acolheu, de repente aquela pessoa foi ingrata com você, e pior, ainda deseja, aí anela o seu mal, né? O mal volta para aquela pessoa, né? Porque você se torna um hospedeiro do mal, você vibra na frequência do mal, você atrai o mal, você atrai doenças, né? Então, se atrai uma série de coisas. Claro, tem doenças de causas naturais, eu estou dizendo que se atrai doenças de causas espirituais, porque os demônios vêm e plantam doenças em você para fazer você sofrer, e eles se alimentam com o seu sofrimento, com a sua dor, porque você fica mais irado com Deus, você acha que é Deus que está te castigando, né? Tá vendo? Olha só, Deus deixou eu ficar doente. Não, porque você fala mal de todo mundo, você é maldizente, você é fofoqueiro, fofoqueira, você é ganancioso, você só pensa na prosperidade, você não procura a bênção do Senhor, você só quer as bênçãos do Senhor, não quer o Senhor das bênçãos, né? Então o seu coração não está no centro da vontade de Deus. Estando no centro, as bênçãos te perseguem, gente. Sabe, graças a Deus eu tenho visto como Deus tem me abençoado, com uma editora maravilhosa, que tem feito um trabalho extraordinário. Eu aconselho todos vocês que têm minha carteira de livro, trocar os livros, que estão muito melhores. Poxa, eu tive o contrato com a Planeta. A Planeta é a 7ª maior editora do mundo. Só brigava no Brasil com essa estante, né? E quando lançou a História de Mito, ela ficou em primeiro lugar na Amazon durante 3 semanas seguidas. Primeiro lugar na categoria de suspense, acho que tal. Fiquei na frente do Stephen King, né? Honra para quem? A Deus, porque Deus capacitou, né? Então, não corra atrás de boatos, né? De fofoca, de mexerico, se afasta da roda dos escarnecedores, faça o bem, estenda a mão em vez de apontar o dedo, né? Chore com os que choram, celebre com os que celebram. Seu vizinho comprou um carro novo, poxa, que bom! Bom para ele, é fruto do esforço, do trabalho dele, do estudo dele, né? Então você quer ter, você estuda, você trabalha, você consegue também. Todos nós temos capacidade. Às vezes falta sim oportunidade, isso eu concordo. Tem muitas pessoas com grande capacidade, mas falta oportunidade para elas, né? Então, muitas vezes eu ajudei pessoas, né? Porque eu via potencial nelas, então eu pagava um curso assim, mais simples, né? Um curso de segurança, uma habilitação, ajudava a limpar o nome, né? Para um curso de culinária, né? E ajudava, terapeuta holística, né? Para poder ajudar a pessoa a ter uma profissão, para poder ter o seu ganha-pão digno, né? Com honra, porque tem capacidade. Tem capacidade, é designer gráfico, né? Tem gente que tem habilidade com isso, então só precisa de um empurrãozinho, né? Então, se você pode ajudar, ajuda, investe, semeia em solo fértil, né? Não nos profissionais da fé, né? É impressionante como os caras enganam o povo. O cara tem fazenda, tem jatinho, tem mansão na Flórida, na Califórnia, mansão no Brasil e tudo mais, constroem templos suntuosos. Hoje nós somos templos do Espírito Santo. Veja um vídeo meu canal aqui do YouTube, tá? Igreja doméstica, de volta para casa. Igreja doméstica, de volta para casa. Assista esse vídeo. Vai trazer reflexões para você. Nós somos templo do Espírito Santo. Onde 2 concordam na terra, está ligado nos céus. Por isso que o templo foi destruído. Era para ser uma casa de adoração. Virou um covil de ladrões, né? Com raras e honrosas exceções. É o remanescente fiel. Então, basta estar unido, né? Nós somos igreja quando estamos unidos. Nós fazemos o religare. Religamos a Deus, com Deus quando nos unimos em amor. Amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a ti mesmo, né? Então, ou seja,
Isso a gente tem provado, eu tenho ensinado isso nos guardiões e eu tenho sentido isso também dos guardiões, sabe? Eles têm aprendido o amor, eu tenho recebido relatos maravilhosos, lindos, de transformação de vida, de puxa, olha, mudou minha maneira de pensar e é muito gratificante isso quando eu recebo, né? Mensagens assim, eu recebo muitas, graças a Deus. Pessoas que leram o Diário do Micael e desistiram de tirar sua vida, pais que começaram a olhar para os filhos com outro olhar. Eu estou entendendo que ele pode estar com depressão, não é frescura. Eu vou ajudar, eu vou acolher, né? Eu vou abraçar, né? Não vou apontar o dedo, não vou julgar, né? Então, não vou ofender. Jovens, sabe? 10 anos de idade, 12, 14, leram o Diário do Micael, você baixa grátis, tá? Não ganho dinheiro com isso não, nem jamais ganharia, óbvio. Você entra no meu site www.danielmastral.com.br, baixa gratuitamente lá o Diário do Micael. Tem o diário que ele mesmo escreveu quando ele ficou internado numa clínica, tem o depoimento da mãe dele, né, minha falecida esposa e médica, né, e também no final tem o meu depoimento como pai e como líder espiritual, né, para trazer conforto, acalento e estratégias para que você luta. E quanta gente tem lutado, sabe? Centenas de vidas já foram salvas, né, através de um livro, né, de um livro. Então, e outros livros meus, né? Quem leu Filho do Fogo, quantas pessoas se converteram lendo Filho do Fogo e escreveram para mim: Daniel, eu era ateu, eu não acreditava em nada, ou eu tinha até uma simpatia pelo diabo, mas aí eu li Filho do Fogo, me converti junto com você, sabe? Quando você se converteu, eu chorei junto com você, sabe? Isso é fantástico, é maravilhoso, né? A pessoa entende mais sobre cura e libertação, lendo Alerta Geral, por exemplo, né? Estratégia de missões. Esses 7 espelhos da alma vai te expandir seus horizontes. Você não sei como me relacionar com Deus. Eu falo com Deus, mas parece que ele não responde, Daniel. Parece que o céu está de bronze, né? Ele escuta sim, viu? Ele escuta as nossas preces, tá? Mas ele vai responder no momento certo. E a gente tem que esperar com paciência no Senhor, com paciência. Está na Bíblia isso, tá? Esperei com paciência no Senhor. De onde virá o socorro? Vindo do alto. Sabe, Deus é Deus. Você não vai passar apuros, não precisa ficar preocupado com coisas tóxicas, né? Porque a gente já está cheio de veneno aqui no nosso meio, né? Dos transgênicos, agrotóxico e tudo mais, né? E outras coisas mais que eu não posso falar. Mas os guardiões estão ligados. E algumas coisas eu posso postar no Getter, né? Alguma coisa assim que eu abri lá. Por enquanto não tem censura, então eu posto uma coisa ou outra lá. Mas não dá para postar com volume grande, porque eu tenho que explicar. Né? Então eu posto uma pista ou outra, né? Mas com os guardiões eu posso desmembrar, então são aulas robustas. Então quem participava no seminário ficava 10 horas ali porque tinha sede, queria aprender, sabe? Que tinha um chamado. Deus traz quem tem o chamado. Tem o chamado? Se alista. Não tem o chamado? Ok. Fica aí, né? Deixa que as pessoas lutem por você, porque vão ter pessoas que vão orar por você. A oração do justo, muito pode o justo na sua súplica. Quando Moisés orava, o povo tinha vitória no deserto, né? Mas quando as mãos dele se cansavam, Arão e Ur seguravam as mãos dele, né? E abaixava as mãos, o povo começava a perder a luta. Então a oração do justo tem muito poder, né? E eu intercedo por vocês, eu oro por vocês sempre, né? Eu não sei o nome de todos, é impossível você decorar mais de 100 mil nomes, né? Aqui no Instagram, aqui no YouTube são quase 700 mil seguidores, né? No Instagram são 186 mil. Se eu somar todas as redes sociais é 1 milhão de pessoas, né? Então é humanamente impossível. Mas eu oro de maneira coletiva, que Deus abençoe aqueles, porque se estão procurando me seguir, é sinal que eles estão procurando ouvir uma palavra que venha trazer um confronto para eles, porque a verdade confronta, viu? Eu não estou aqui para passar um talquinho, né, em você não, mas estou aqui para realmente muitas vezes te exortar e te disciplinar em amor para que você faça as escolhas certas, para que você tome a decisão correta na sua vida, faça a diferença. Então, se você não foi chamado para a guerra, não foi chamado para lutar, não tem um chamado militar, espiritual, digamos assim, não foi chamado para ser um guerreiro da luz, um guardião da essência divina, ok, honre aqueles que estão na trincheira então, tá? Você está colaborando para a guerra também, você é um colaborador, você manda suprimento para a trincheira, você não tem um chamado para ser um soldado, né? De repente você tem medo, sei lá, né? Aprendeu tanto a doutrina humana, a doutrina de demônio, que você ficou com medo. Então você manda provisão para a trincheira.
né? O soldado lá na trincheira, se não chegar comida para ele morre. Se não chegar alimento, né, ele morre. Se não chegar suprimento, munição, ele morre. Se não chegar para ele vestimenta, não chegar medicamento, ele morre, não é? Então, manda suprimento para a trincheira. Manda suprimento para a trincheira. Você pode arrastar através das suas orações, da sua ação prática, da sua oferta voluntária em amor, tá? Não negociando, tá bom? Não negociando, em amor, fazer o bem, tá? Não estou dizendo Paulo Daniel, tá? Faça se Deus tocar no seu coração. Mas você pode levar uma coberta para um mendigo na rua, você pode levar uma cesta básica para alguém que precisa, pode visitar alguém que está enfermo no hospital, você pode compartilhar os nossos vídeos aqui no canal do YouTube para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra, né? E possam ser tocados, sensibilizados. Você pode comprar um livro meu, lá, e dar de presente de Natal para alguém aí, né? E aquele livro pode transformar. Quantas pessoas você tem ideia? Eu tive que reaprender a escrever, né? Escrever uma outra linguagem para fazer a trilogia Quilaim, né? E muitas pessoas se converteram lendo Quilaim, né? Porque eu escrevi mais ou menos como uma linguagem mais próxima do roteiro de livros que o mundo tinha absorvido. Então eu peguei tudo que era best-seller na época, li, né? Li até a saga Crepúsculo, para vocês terem uma ideia, para ter uma ideia, e aprendi muito recurso literário também lendo, você tem que ler bastante, né? Então, e muitas pessoas se converteram lendo Quilaim, né? Então é um livro assim que me surpreendeu o resultado, né? E Deus me capacitou, eu comecei a escrever o final, e eu já sabia que aquele final ia tocar muitas pessoas, e eu sinceramente, eu chorei quando eu escrevi, como se eu estivesse escrevendo para mim mesmo, sabe, como se eu estivesse imerso naquela experiência. Foi algo surreal, gente, surreal, sem palavras para explicar, né? E a quadrilogia, né? A história de Mitri, eu tenho certeza vai fazer você pensar muitas coisas, rever muitos valores também, né? Então é muito gratificante você saber, pessoal, eu li um livro seu, Daniel, porque o livro chega, eu não chego, né? O vídeo chega, eu não chego. Assistir um vídeo seu mudou minha vida, mudou minha história. Eu ia fazer uma coisa, agora faço outra. Eu faço parte dos Guardiões, puxa, minha vida foi transformada. Eu fui curado de uma ferida, de uma chaga que eu tinha, de uma acusação que me apontavam, que eu me sentia mal. Eu tinha vergonha de me olhar no espelho, né? Porque colocaram um trauma dentro de mim. Me disseram que eu não era capaz, que eu não podia, que eu não ia conseguir. Mas, sabe, maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Então isso é muito gratificante. Então se você tem um chamado, se aliste e entre na trincheira, vem aprender a lutar, né? Eu não vou te colocar na arena sem te ensinar a lutar antes. Primeiro eu tenho que dar a base do conhecimento, aí depois eu te ensino a lutar. Vamos entrar na escola de gladiadores, aí sim vai para a arena. Aí a gente vai aprender outras coisas, né? Mas eu estou fazendo tudo com muita prudência, com muita sabedoria, né? Para que você tenha um conhecimento amplo. E quanto mais você conhece, porque existe uma mescla entre a ciência e a espiritualidade, né? Inclusive, o ano que vem eu pretendo retomar os seminários presenciais, inclusive abarcando esse tema também, ciência e espiritualidade, e fazendo dinâmicas de grupo com vocês, para vocês perceberem como é que isso funciona de forma prática. Eu quero trazer uma experiência para vocês, uma experiência com Deus. Quando você tem uma experiência com o divino, com o sagrado, a sua vida não é mais a mesma, não é mais a mesma. Nada mais importa, nada mais tem valor, sabe? Só importa agradar a Deus, porque você passa realmente a amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, quando você diz que ama a Deus acima de todas as coisas e você busca somente as coisas materiais, terrenas, temporais, passageiras, ou quando você tem inveja do irmão, ou quando você faz uma fofoca, ou quando você é soberbo, você é altivo, né? Você deseja o mal de alguém, né? Você não tem simbiose com Deus, porque Deus é amor, Deus é amor. Deus, ele morreu por todos nós, sabe? A gente pode ter nossas diferenças, tá? Eu posso ter minhas diferenças com você, mas a cor do meu sangue é a mesma que o seu. E essa mesma cor de sangue, vermelha, foi a cor que Jesus verteu, é o sangue dele por amor a mim e amor a você. Então não importa, né, se você é asiático, ou se você é pardo, se você é negro, se você é caucasiano, se você é adventista de sétimo dia, se você é testemunha de Jeová, se você é muçulmano, sabe? Deus, ele não colocou ninguém numa caixinha, por isso ele se apresenta como eu sou quem? Eu sou o que sou, eu sou o Criador, eu sou eterno, eu sou o que sempre existiu.
existiu, eu sou, né? Então, lá em Apocalipse, vou repetir isso aqui para quem não assistiu o vídeo, tá? Porque eu já falei isso em vídeos anteriores aqui. Em Apocalipse capítulo 7, vem uma grande multidão, né? De todas as tribos, línguas, nações, né? De vários, quer dizer, não tinha placa. Não é que veio da Assembleia de Deus, veio da Batista, veio do Católico, não, vieram de todas as tribos, línguas, nações, lugares, né? Estavam ali, diante do Cordeiro. E aí alguém pergunta, tá no céu, né? Alguém pergunta, de onde eles vieram? Da grande tribulação, vão chegar a Deus pela dor, pelo pior dos caminhos. Eu não quero que você fique aqui, porque a coisa vai ficar feia. Então o alerta que eu te dou é que você aproveite o seu dia, aproveite o dia de hoje, aproveite o dia de amanhã, aproveite, basta cada dia o seu mal. Não fique ansioso pelo que vai vir, não. Que Deus é o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele vai te cuidar de você. Não vai faltar o pão sobre a sua mesa, Ele multiplicou pães e peixes, e abençoou. O anjo trouxe pão, quer dizer, se Deus não fizer, Deus manda o anjo para trazer um pão para você, para trazer água para você. Né? Então Deus te ajuda, tá? 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas você não vai ser atingido, é promessa de Deus, você é bendito ao entrar, bendito ao sair. Não temas, pois o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Não foi isso que Deus falou para Josué? É o que diz para você hoje, meu irmão. Então não é para ficar apavorado com as coisas, né? Não é para ficar angustiado, preocupado. Descansa, faça a coisa certa. Quando você faz a coisa certa, você tem a paz que transcende o entendimento. Quando você faz a coisa errada, sabendo que está errado, quando você prejudica alguém, ou quando você deixa de fazer o bem, tendo o poder de fazer o bem, nem que seja um abraço, nem que seja uma oração, nem que seja escutar alguém, né? Você não faz, você se omite a isso, você está se privando de usufruir da paz que transcende o entendimento. Porque aquilo que você semear, você vai colher. E você colhe de Deus. Deus te abençoa e as bênçãos vão te perseguir, né? Te perseguir. Então, quer dizer, eu vejo isso na minha vida. A editora Arcádia, maravilhosa, fazendo meus livros, um trabalho excelente. Eu vejo o grupo dos Guardiões, né? Que excelência da equipe toda que Deus separou a preparar o melhor para cada guardião, né? Para prestigiar cada guardião. Claro, de repente, eu quero ser um afiliado, eu não sou guardião. Mas aí depende, você pode escrever para mim, dependendo da sua rede social, eu converso com meu sócio, eu não decido sozinho, nós somos uma equipe, tá bom? A gente coloca isso em pauta, numa reunião, e podemos abrir algumas exceções, tá? A gente não engessa isso, porque Deus está no controle das coisas, tá? Então Deus está no controle, eu quero deixar isso muito claro. Então eu vejo quanto está sendo gratificante ter esse grupo e poder ensinar o que eu nunca pude ensinar, e também tá já recebendo já a primeira parte dessa colheita, né, de resultados, né, das pessoas estarem me sinalizando o quanto estão sendo transformados, edificados. Isso é muito importante, né? O YouTube, já estamos indo para 800 vídeos no canal, quase chegando a 700 mil seguidores. 800, você tem ideia quanto tempo leva para fazer um vídeo? Tem vídeo meio de 2 horas aqui. E tem pauta de vídeo que você leva uma semana para elaborar, né? Como as séries, por exemplo, né? A série sobre a história de Hitler, Adrenocromo, a Árvore da Vida, o Poder das Pedras, o Lado Oculto dos Chakras, né? Vídeos como a Fé Quântica, a Lei da Atração, a Essência da Maldade. Então, tantas informações, isso demorou muito tempo, muito estudo para escrever um livro. Às vezes você leva 2 anos para escrever um livro, né? E, então, tudo é esforço, tudo tem empenho, mas eu faço em primeiro lugar para Deus, né? Eu não estou fazendo para mim, eu faço para Deus e para o reino, para vocês, né? Que são extensão da minha família. Então eu faço por amor. Tudo que você faz por amor, né? Deus ele se agrada. E a alegria no Senhor é a tua força. Isso te dá força para dar mais um passo, te dá força para se erguer. Deus me deu uma nova família, me deu agora um bebê, né, que ainda não sabemos ainda, quer dizer, a gente tem uma intuição, né, do sexo, mas me deu um bebê, né, não importa, é um filho, Deus está trazendo um filho ou uma filha, né, então me deu uma família nova, me deu a editora, deu os guardiões, deu amigos leais, né? Tem me abençoado, a Gesher me escolheu. Eu sempre quis conhecer Israel, vou poder conhecer Israel e poder ir com mais uma galera, né? Com 100 pessoas, que eu quero manter qualidade,
Então eu só tenho visto bênçãos correndo atrás de mim, né? Nada tem faltado. Então eu só tenho alegria nisso. É claro que isso incomoda muitas pessoas, né? Quem está nas trevas incomoda. Quando você está na luz, a luz incomoda as trevas. Então, se você está na luz, você vai incomodar as trevas. Se você faz o bem, você vai incomodar aquela pessoa que é egoísta, né? Se você estende a mão, né, e você vai incomodar aquela pessoa que só aponta o dedo, que só julga, né? Que só julga. Isso aqui vai para o inferno, isso aqui vai para o inferno. E só essa pessoa acha que vai para o céu. Então, cuidado com as suas palavras, né? Que aquilo que a palavra tem poder. Se você falar mal para uma planta, né, falar que ela é feia, que ela é horrível, que ela não presta, que ela não tem valor, né, falar durante um mês e para uma outra planta você elogiar, olha como você é bela, como você tem valor, como você é importante para mim, como Deus te ama, como eu te amo. Aquela que você detonou, né, ela vai murchar, ela morre. As palavras têm poder, então não deixe as palavras negativas entrarem no seu coração, não deixa. Cria uma blindagem, né? Você só vai acolher aquilo que está em simbiose com a palavra de Deus. Se Deus diz que você é mais do que vencedor, então eu sou mais do que vencedor. Se Deus diz que é maior aquele que está comigo do que aquele que está no mundo, então é maior aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Se Deus diz que nada vai me separar do amor dele, nada vai me separar do amor dele. Pronto. Se Deus diz em tudo dai graças, eu em tudo vou dar graças. Porque quando você é grato, você libera enzimas do bem no seu corpo, né? Você libera dopamina, você libera serotonina, você libera ocitocina, você libera enzimas do bem, do prazer, né? Então, quando você faz o bem para alguém, né? Quando você ajuda, por isso que a Bíblia fala, é sábia em dizer, é melhor dar do que receber, né? Que alegria que é que você visitar um hospital, uma creche, um asilo, né? Você poder ajudar alguém em alguma coisa, nem que seja para ouvir, nem que seja para dar um abraço. Gente, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Então, não se preocupa com amanhã, não. Você tem que fazer o hoje. O que você plantar hoje, você vai colher no amanhã. Então, se você nunca plantou, começa a plantar. Começa a plantar porque o tempo está acabando, tá? O tempo está tendo, Jesus está às portas. Seria liviano da minha parte dizer para você uma data aleatória aqui, né, sem te explicar os parâmetros e como que a gente chega nisso. Eu teria que abrir os códigos da Bíblia para você. Então isso é escopo de aula, de estudo, de uma sequência de conhecimento, né? Então não dá para no estalar de dedos você aprender medicina, né? Aprender física, né? Não dá para você aprender, né? Então qualquer coisa que você queira aprender com profundidade, para valer mesmo, né? Você não consegue dirigir um carro, por exemplo, com manual, né? Pegar um manual assim e ler só um livro, né? Então, essa é a grande diferença que tem os guardiões. Porque para eu aprender batalha espiritual, por exemplo, eu apanhei muito. Então eu sei o que funciona e o que não funciona. Me ensinaram muita coisa errada, né? Me ensinaram muita coisa que é doutrina de demônio, que é doutrina humana, né? Porque o diabo, claro, não é trouxa de ensinar para você aquilo que vai contra ele mesmo. Então ele te ensina coisas erradas, né? Ele introjetou no meio da doutrina pura e verdadeira contaminações, e aí você contaminado, ferido, doente, claro, um soldado ferido não combate, um soldado doente não combate, né? Você se alimenta de coisas sujas, de coisas podres, você é produto daquilo que você come, né? Então você fica podre também, né? Você se apodrece em vida, né? Em vez de você, olha, eu vou para 56 anos, né? E eu não sinto a idade, né? Não estou me gabando nada, não, mas eu vejo como Deus cuida, cuida da minha saúde. Olha, eu não tenho uma gripe, eu não tenho uma dor de cabeça, né? Eu uso óculos, né? Óculos tem que usar, mas é para de perto, né? Então, Deus como tem abençoado, né? Então, como tem me guardado, como nada tem deixado faltar, como tem me abençoado. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Quando você passa a ser grato e passa a procurar fazer o bem, você recebe esse bem de volta, mas não fazendo no interesse, entende? Quando você faz pensando no retorno, mas se eu fizer, então eu vou ganhar. Não, você faz por amor. Só faz. Pode ser que você não receba, né? Mas você vai ter um galardão. Se não for aqui, vai ser nos céus, né? E você não tem ideia do que é esse galardão, gente.
Ser mais do que vencedor transcende o nosso conhecimento. Ser mais do que vencedor está acima daquilo que você pode supor. É além do prêmio, é além do troféu, é além do pódio, porque transcende aquilo que nós contemplamos aqui na Terra, tá? Que você seja mais do que vencedor. Então viva cada dia o seu mal. Dê graças todos os dias, faça o bem, estenda a mão, não aponte o dedo, se afaste da roda dos escarnecedores, procure a Deus enquanto ainda você pode achar, que vai chegar um momento que vocês vão mais encontrá-lo, né? Que a igreja vai ser arrebatada, que você possa fazer parte desse remanescente fiel, né? Se você não tem um chamado para a trincheira, manda provisão para a trincheira, nem que seja com as suas orações, né? Nem que seja com... Não tem dinheiro para mandar? Manda com as suas orações. Né? Ora, intercede, compartilha os vídeos, né? Tem N maneiras de você poder servir a Deus, né? De anunciar a palavra de Deus, né? Às vezes você não tem o hábito de oratória, de evangelizar alguém, então você pode dar um livro para a pessoa, não precisa ser um livro meu, tem vários livros que eu posso te aconselhar a dar, né? Feridos em Nome de Deus, Fator Melquisedeque, O Amor Vence, do Rob Bell, né? Então, Mais do que Passarinhos, Perfil de Três Reis, então tem muitos livros que você pode também abençoar as pessoas, né? Foge, Nick, Foge, A Cruz e o Punhal, então tem muita coisa que você pode abençoar as pessoas. Então não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje, porque talvez o amanhã não exista. Pensa bem nisso, o tempo está passando e está passando depressa. Logo, logo nós estamos em 2023, né? E as coisas vão gradualmente. Vai ter a lua de mel, tá? Já estou avisando, vai ter lua de mel. Os primeiros 6 meses, tranquilo. Primeiro semestre, lua de mel, tá? Aí lá pro final do ano, 2023, as coisas vão começar a piorar um pouquinho, tá? Só que aí em março de 2024, aí piora para valer. Só que aí a igreja santa, né, o remanescente fiel, vai suportar o que vai vir pela frente, porque ele foi treinado, ele foi preparado e ele tem amor a Deus. E esse amor faz com que Deus o proteja, né? Esse amor que faz que Deus te proteja, te guarde, né? Que você seja... Porque quando você guarda os valores divinos, Deus também te guarda. É assim que é. Quando você honra a Deus, Ele te honra. É ação-reação, causa e efeito, né? Eu vou viver por aquele que morreu por mim, né? E quando você faz isso, a sua vida se transforma. Deus te dá experiências. E quando você tem uma experiência, sua vida não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Se você ainda não teve, peça para Deus uma experiência. Mas não adianta pedir uma experiência se você continua fazendo tudo errado. Você tem que talvez rever a sua vida, dar uma repaginada, né, nos seus conceitos, nos seus valores e talvez encontrar o caminho certo de novo, né? Ou então escutar vozes que clamam no deserto, que está cheio pelo mundo aí, vozes que clamam no deserto, que estão te orientando, estão te apontando o caminho, estão te ensinando a verdade, são faróis no meio de um mar revolto. Imagina que você está no meio de uma tempestade, no meio do mar, numa escuridão, você precisa de um farol para se orientar, para saber a direção, o norte. Você está sem bússola, você não tem estrela para ver nos céus, então você precisa de alguém para te orientar. Então honre esses que te orientam. Por isso que Paulo fala em Gálatas 6, né? E aquele que é instruído na palavra, né? Na palavra, reparta seus bens com aquele que o instrui, porque é bíblico isso, né? É bíblico, porque demanda tempo, né? Não dá para você ser rei e sacerdote, por exemplo. Não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode ser pastor e político, não dá, né? Então, ou você tem que se dedicar à obra de Deus integralmente, né? Demanda tempo de oração, de consagração, de pesquisa, de estudo, para elaborar cada vídeo, para elaborar um vídeo, para elaborar um seminário, para elaborar as aulas dos guardiões. Então, leva tempo. Então, isso tudo é como se fosse a vela. Eu já falei isso outras vezes. É como se fosse uma vela. Você se permite ser consumido para trazer luz para aqueles que estão na escuridão, para dar direção àqueles que estão perdidos. Então, quando você se propõe a isso, a sua vida muda, Você vai provar de algo que você nunca provou na sua vida. Vai provar da paz que transcende o entendimento. E você não vai ter preocupação com o dia do amanhã, porque você vai aprender a descansar no Senhor. E quando você aprende a descansar no Senhor, você descansa. Você não fica mais aflito, você não fica mais com medo, você não fica mais especulando, será? Não, você descansa nele e basta cada dia o seu mal. Simples assim, poderoso assim.
Esse é o conselho que eu dou para você. É o conselho que Deus tem dado para mim, eu tenho dado aos guardiões, eu tenho dado à minha família, aos meus amigos. O que eu quero para mim, meus irmãos, diante de Deus, eu quero para vocês também. O melhor, o bem, tá? Eu não desejo mal para ninguém. Mas eu sei que Deus faz justiça. Então é claro, o que você plantar, você colhe, né? Você colhe na terra e vai colher depois também, né? Você tem a colheita, né? E tem muita gente que vai ter colheita farta, né? Mas você também pode ter uma colheita farta do bem, né? Plantando coisas boas, as boas sementes. A sua colheita também será farta, né? Nada vai te faltar, né? Então, eu vejo como Deus conserva, como Deus protege, sabe? Nas mínimas coisas, preservando a sua saúde, preservando a sua inteligência, cuidando de você, trazendo a provisão de cada dia, usando pessoas que você nem sequer imagina, né? De repente você nem conhece, a pessoa vem e te abençoa, te traz um pão, te traz uma compra de mercado, te dá uma oferta, te dá um abraço, ora por você, te faz uma visita. Isso pode mudar vidas, muda vidas. Você quer que a sua vida seja mudada? Transforme a vida, as outras vidas primeiro. Você quer receber? Plante primeiro. Você quer ser abraçado? Preciso tanto de um abraço? Abrace primeiro. Eu queria ser mais amado. Ame primeiro. Eu gostaria muito de ser ajudado. Ninguém me ajuda, Daniel. Ajude primeiro. Faça, plante, faça a diferença. Você vai ver, eu te garanto, que você vai provar de algo extraordinário na sua vida. Você vai provar de uma experiência com Deus. Quando você aprender essa lei. É uma lei sagrada, é uma lei universal, é uma lei divina, né? O que você planta, você colhe. Plante as boas sementes e você vai colher frutos maravilhosos. Que você continue a exalar o perfume do amor por onde quer que você ande. Não tenha medo, não tenha medo, não temas, o Senhor é contigo, tá? Palavra de Deus, não temas, o Senhor é contigo, por onde quer que andares, tá bom? E as bênçãos vão te perseguir, tá? Não importa o que façam, não importa o que digam de você, você é o que a Bíblia diz que você é e ponto final. Jesus se sentava com os pecadores, né? Com as pessoas que, os fariseus, os doutores da lei, tinham ojeriza, e Jesus sentava-se com eles, enaltecia esse, que Deus vê o seu coração. Ele não está vendo o seu título, não está vendo a sua patente, não está vendo quanto você tem de dinheiro, de recurso. Deus não olha para isso, não importa isso para Ele. Não importa o seu coração, né? Como você age. As suas atitudes vão refletir na sua colheita. Pensa bem nisso, tá? Esse tempo está acabando e eu estou dando mais um alerta para vocês. Eu sei que eu talvez tenha sido até redundante nesses últimos vídeos, porque eu sei o que vai acontecer. Eu sei o período que isso vai ocorrer, né? E isso me deixa angustiado às vezes, angustiado por você, não por mim, porque eu estou em paz. Mas eu fico angustiado em saber quantos irmãos e irmãs meus, minhas, vão sofrer desnecessariamente porque não aprenderam uma coisa elementar. Não aprenderam a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não aprenderam a, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, não a minha vontade. Não aprenderam os valores básicos. Não aprenderam que não precisa de rituais para você ser liberto. João 8,36, se não me falha a memória, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, simples assim, né? Seja perseverante, não desista. Seja como um corredor, olha para o alvo, não olha para a circunstância à sua volta. Jesus vem nos buscar, viu? É promessa. Fica tranquilo, descansa nele. O mais ele fará. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Guarda isso, tá bom? Que Deus te abençoe, gente. Até semana que vem.